O Brasil é um país muito grande, muito distinto, diferente. As realidades são completamente diferentes uma da outra, depende da região onde a gente está. E às vezes, no sul do país, a gente pensa que o resto do Brasil tem os mesmos problemas. Sabe que problemas meio que são comuns na gestão pública, nas cidades de modo geral. Mas a realidade e a maneira de resolver os problemas é que é diferente. A gente está aqui batendo um papo agora com o prefeito Adinaldo Nascimento, prefeito de Indiaroba, lá em Sergipe. Eu queria apresentar para vocês e já pedir ao prefeito Adinaldo, conta para a gente um pouquinho sobre a sua cidade, sobre a realidade do seu município. Quantos habitantes tem, onde é que fica, o que tem de interessante lá e os problemas também. Silvio, nós estamos localizados na região sul de Sergipe, na divisa com o litoral norte da Bahia. Nós somos 315 quilômetros quadrados, somos 50 comunidades, somos em torno de 20 mil habitantes. E estamos de frente a Mangue Seco, que é uma referência nacional, internacional, ou seja, é um lugar de muita, mas muita beleza natural. Uma cidade rica, né? Muito rica, com a gastronomia fantástica e um povo extremamente acolhedor. E que tipo de problema que vocês têm lá? Você, como gestor da cidade, que tipo de problema que você tem que resolver lá que é mais complicadinho? Nós estamos diante de diversos desafios. A gente sabe que a gestão pública tem se modernizado, que as formas de controle cada vez mais exigem transparência, exigem participação da comunidade, mas a gente tem problemas históricos. Nós estamos falando dos problemas da Previdência, nós estamos falando da capacidade de arrecadação local, ou seja, arrecadação própria, nós estamos falando dos índices da educação, que a gente precisa melhorar muito. Nós tínhamos, há 5 anos atrás, salas multisseriadas. Hoje nós já não temos. Nós éramos 22 escolas, hoje nós somos 17, 3.800 alunos. Na área da saúde, a gente tem a convicção que a gente precisa fazer bem, e estamos trabalhando para isso, a atenção básica, ou seja, a média e alta complexidade, fica para a cidade regional, fica para o governo do estado. E fazendo isso, a gente consegue prevenir as doenças e a gente consegue identificar elas o quanto antes. Ou seja, são desafios que têm uma realidade muito parecida na maioria absoluta dos municípios brasileiros e que só muda de CNPJ, de endereço. O Brasil é cheio de regionalismos, né? E tem coisas que são relativas. A gente falou agora há pouco que Indiaroba é uma cidade rica. Rica em atrativo turístico, rica em beleza natural. É um lugar muito bonito mesmo. Mas não necessariamente em dinheiro, né? Esse é um problema. O nível de renda, o nível de arrecadação do município acaba sendo uma dificuldade. Esse é um tipo de riqueza que eles estão tentando alcançar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque a maneira como o Adinaldo está resolvendo esse problema é muito curiosa, pioneira, inovadora, revolucionária. Mas antes eu quero falar sobre uma outra coisa. A tua cidade, na tua gestão agora, passou por uma repaginação. Ela está bem diferente do que estava quando eu fui lá. Bem diferente. Está mais alegre, mais assim, o astral da cidade está diferente. O que aconteceu lá? Então, a nossa cidade, como você muito bem frisou, era uma cidade que tinha uma autoestima muito baixa do seu povo, que não tinha alegria nos prédios públicos, nos muros, nas casas. E a sua ida lá nos abriu um horizonte e a gente começou a dialogar com a comunidade como reverter aquilo. Fizemos um debate com os nossos artistas locais e a comunidade nos disse, chegou a hora de homenagear o nosso folclore, a nossa cultura, as nossas raízes, ou seja, os personagens nossos precisam ser demonstrados. Naturalmente fazendo isso na surpresa, né, Silvio? Porque quem era homenageado não sabia que ia ser homenageado, né? O samba de coco, o lambe sujo, o time de futebol, e isso foi ganhando uma formatação encantadora, fazendo com que as pessoas se emocionassem à medida que elas iam percebendo que elas estavam sendo homenageadas, os nossos artistas se sentindo valorizados e a nossa comunidade com autoestima extraordinária, servindo de foto, de vídeo, de turistas parando, ou seja, houve de fato uma mudança muito grande do ponto de vista da alegria da cidade, do colorir da cidade, e nós estamos falando dos muros, nós estamos falando das fachadas,
Isso foi uma coisa muito legal e nos enche assim de muita felicidade. Muito bom. Agora vamos falar então da solução econômica. Esse é um grande desafio, aumentar a arrecadação dos municípios, manter o dinheiro do município dentro da cidade, principalmente cidade pequena, né? Que não tem muita variedade de compra, o pessoal acaba ganhando dinheiro aqui e vai gastar em outro lugar. Você acabou sendo premiado como prefeito empreendedor por uma iniciativa diferenciada. O que você fez lá? Então, a gente tem um Fundo Municipal do Desenvolvimento que todas as empresas que fazem obra no município deixam 1% do valor da obra e os prestadores de serviço também. Isso vai para um fundo e durante o período da pandemia a gente foi juntando. Quando a pandemia estava baixando os seus índices, a comunidade empreendedora começou a questionar: prefeito, é preciso fazermos algo, precisamos se preparar para a retomada. E a gente tinha lá 130 mil nesse fundo. E a gente começou a debater como utilizar esse recurso. E a gente chegou à definição de que a gente iria fazer uma maratona de negócios. Então, 104 pessoas se inscreveram com o seu sonho de montar o negócio ou de fortalecer o seu negócio. Dessas 104, 75, Silvio, tiveram coragem de ir para o ginásio de esporte, passar o dia todo lá fazendo, né, todas as tarefas que a consultoria determinava. E depois, no dia seguinte, uma banca de especialistas julgou as 40 propostas mais importantes, inovadoras, mais sugestivas. E a gente premiou através, né, desses 130 mil. Do primeiro ao 10º colocado, 5 mil para cada. Do 11º ao 20º, 3 mil para cada. E do 21º ao 40º, 2.500 para cada, totalizando 130 mil. Que alavancou, fortaleceu e motivou de forma assim muito forte os negócios. Isso foi auditado pelos consultores do Sebrae e a gente venceu, como você bem frisou, o prêmio Prefeito Empreendedor na área de inovação e sustentabilidade de 2022 no estado de Sergipe, o que nos fez com que a gente já tinha convicção de que a gente tinha acertado. E, sem dúvida nenhuma, uma audição, né, uma auditoria externa, fez com que a gente tivesse a convicção. Mas o que nos enche, né, de muita felicidade mesmo foi o semblante, a alegria e ter contribuído na trajetória daqueles empreendedores. Eles receberam esse prêmio para investir no sonho do negócio. E então tem um efeito multiplicador, né? Não é os 5 mil ou 2.500 que ele usou para gastar, ele usou para multiplicar. Exatamente. É isso? Exatamente. Por exemplo, se ele colocou no plano do negócio que ele precisava melhorar a fachada, ele teve que contratar um pedreiro, ele teve que contratar um eletricista, ele teve que contratar um pintor, né? Então isso deu o que a gente fala do círculo virtuoso, né, da economia local, fortalecendo e desenvolvendo a cidade, que é o nosso grande objetivo. E como a sua cabeça criativa não para, que negócio é esse de BPI? O que é isso, BPI? É o Banco Popular de Indiaroba, que é a nossa criança mais recente, que a gente está assim, com muito amor, com muito carinho. É um banco digital e que tem todo um arcabouço para fortalecer a economia local, incluindo pessoas, fazendo com que os empreendedores também se fortaleçam. E isso tudo foi também processos que a gente foi ouvindo a comunidade, a necessidade, principalmente pós a pandemia. Isso nos motivou e nos deixou claro que era necessário a gente inovar nessa área. Olha, gente, interior de Sergipe, cidade de 20 mil habitantes, com um banco digital da própria cidade. Agora, uma coisa interessante, quando eu fui lá, aratu era um caranguejinho vermelho que as mulheres principalmente pegam lá no mangue, né? Agora diz que aratu é outra coisa. O que aconteceu? Aratu é a nossa moeda, é a nossa moeda local, a nossa moeda social. Social por quê, Silvio? Porque ela só tem valor no nosso território, ela é equiparada ao real, né? Então um aratu equipara a R$1 e ela não visa lucro. Então ela é a nossa moeda social, para homenagear as nossas marisqueiras. Né? Quem não conhece o aratu, ele é um caranguejo pequenininho e as mulheres precisam catar em torno de 100 caranguejos para quebrar, tirar a carnezinha dele e para catar esse caranguejo, para buscar o caranguejo, elas têm uma série de rituais, inclusive cânticos, para poder atrair o animal para a caça. Né? Então foi a forma da gente homenagear as nossas marisqueiras e tem um detalhe, nesse período já deu uma melhorada no preço do aratu. O aratu de fato, né? O aratu
o nosso animal, a nossa culinária. E aí a gente fechou esse ciclo. Então nós temos um banco digital com a moeda social, os nossos cidadãos que recebem o benefício social, nós temos uma Bolsa Família Municipal, eles recebem através do Aratu. Então, quando eles vão pagar o que eles estão demandando, né, o botijão, alimentação, o remédio, né, 2% do que eles pagam vai para um outro fundo que é realimentado e é reinvestido na comunidade local, no empreendedorismo. Ou seja, ele sai de pedinte para contribuinte, fortalecendo a economia local, porque, como bem você frisou, nós somos uma cidade de pequeno porte, nós temos cidades regionais. E a gente pediu um estudo em 2017 à Universidade Federal de Sergipe, e ela nos disse o seguinte: apenas 20% da riqueza do nosso município fica no município. E ela lançou um desafio: se você dobra essa capacidade, é como se você dobrasse o comércio, dobrasse os negócios, né? E com o Banco Popular de Indiaroba, com a moeda Aratu, aí a gente não tem limite, né? A gente pode passar muito desses 20%, né, desses 40%, dessa dobrada, né, da capacidade econômica. Os nossos prestadores de serviços, Silvio, locais, eles vão receber em quê? Em Aratu. Né? Ou seja, o restaurante vai ter que gastar ele vai ter que gastar onde? Na cidade. Então, isso tudo vai como se fosse prendendo o dinheiro, né? Diminuindo a sua capacidade circular e, consequentemente, gerando riqueza, sobretudo para quem mais precisa, para as cidades como a nossa, que é tão importante, porque hoje não é mais a cidade regional que a gente disputa, né? É a internet, né? Se compra pela internet, se compra em qualquer local, né? Então, é uma saída também de proteção à economia local e de fortalecimento dos nossos interesses. Mas, gente, olha que coisa interessante. Agora, tudo isso aí que a gente ouviu agora, eu quero saber o seguinte: você fez mestrado em qual universidade para poder desenvolver tudo? Quem é o Adinaldo Nascimento? Eu sou agricultor familiar, sou agricultor orgânico certificado, sou assentado da reforma agrária desde 1999, num assentamento chamado Chico Mendes, e tenho muito orgulho, né, de ser agricultor familiar e poder, junto com a minha comunidade, ter contribuído pela divisão da terra, ter fortalecido as formas de produção da nossa cidade. Nós temos uma economia diversificada. Nós somos responsáveis por mais de 50% da tangerina pocã do estado de Sergipe, todo o estado de Sergipe sai do nosso território, e temos prêmios de ter a melhor laranja do Brasil, o melhor sabor de laranja do Brasil sai do nosso território. E aí eu poderia, ou seja, nós diversificamos a produção para poder ter instrumentos de capacidade, né, de possibilidade de riqueza, e a gente sabe que é possível, através de muito comprometimento, ouvindo as pessoas na comunidade e buscando parcerias, porque ninguém é forte sozinho, né? Ninguém é capaz de sozinho fazer grandes mudanças, grandes transformações. E a comunidade está muito envolvida e ciente do seu papel. Há uma necessidade permanente, porque o nosso mandato é temporário, mas a comunidade e o processo de organização da comunidade é permanente. É isso aí, gente. Muitas pessoas, muitos prefeitos passam o tempo todo reclamando que a cidade é pequena, porque não tem dinheiro, que é cheio de problema. O que a gente teve experiência de conhecer aqui agora é que o compromisso em resolver o problema das pessoas é que vai fazer a gente sair da zona de conforto. E isto é o que nós estamos precisando. Realmente, gestores que tenham consciência da responsabilidade que eles têm. Existe toda uma população que depende das decisões que eles tomam. Está aqui o Adinaldo dando uma aula para a gente, um exemplo de como, independente da faculdade que você fez, se é que fez, o que está dentro de você, o seu compromisso com a população, é o que vai fazer a gente mudar esse Brasil. Um abraço.